Semana passada, minha vizinha Maria bateu na minha porta às 11 da noite, desesperada. 7 baratas dentro do armário da cozinha dela, andando por cima dos pratos limpos. 7. A dedetizadora ia cobrar R$ 400 só pela visita. Eu disse, espera até amanhã. Às 6 da manhã, coloquei 3 folhas em pontos estratégicos da cozinha dela. 24 horas depois, ela me ligou chorando. Não de tristeza, de alívio. As baratas sumiram sem deixar rastro e não voltaram. O que eu usei não foi veneno. Não foi gel importado. Foi uma folha que provavelmente está crescendo no seu quintal neste exato momento. E aqui está o absurdo. A indústria de dedetização sabe disso há décadas. Mas uma folha que cresce de graça não gera lucro trimestral para acionista nenhum. Nos próximos minutos, você vai descobrir 3 plantas que transformam sua casa numa fortaleza impenetrável contra baratas, formigas e traças. A primeira ataca o sistema nervoso das pragas. A segunda cria uma barreira química que elas não conseguem cruzar. E a terceira elimina até ratos de esgoto. No final, o protocolo completo que eu uso há 2 anos. 0 pragas, 0 veneno, 0 intoxicação. Custo total, R$ 80, uma vez. Mas tem um detalhe crítico. Se você errar a aplicação, nada disso funciona. Então, presta atenção. Porque o que você vai aprender agora vai mudar a forma como você enxerga controle de pragas para sempre. Aquela folha de louro que você joga na panela do feijão? Ela é o pesadelo vivo das baratas. E não é por causa do cheiro. É por causa de algo muito mais sinistro. Eu sempre fui cético com soluções caseiras. Gastei facilmente R$ 1.000 em sprays, géis importados, armadilhas eletrônicas. Nada funcionava por mais de 3 meses. Até que um professor de biologia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro me contou algo que virou meu mundo de cabeça para baixo. As folhas de louro contêm 2 compostos chamados eucaliptol e eugenol. Quando uma barata detecta esses compostos no ar através das antenas, o cérebro primitivo dela interpreta aquilo como perigo mortal. E não é impressão. Estudos da Universidade de São Paulo mostraram que a exposição prolongada ao eucaliptol causa paralisia gradual nos insetos. Eles literalmente não conseguem mais se mover. Mas aqui está a jogada de mestre. As baratas não desenvolvem resistência ao louro. Sabe por quê? Porque não é um veneno sintético criado num laboratório nos anos 70. É uma defesa química que a planta evoluiu ao longo de milhões de anos. As baratas podem desenvolver resistência a praticamente qualquer inseticida industrial em 2 gerações. Mas contra o louro. Elas estão lutando uma guerra que começou antes dos dinossauros existirem. Agora vem a parte técnica. E presta atenção porque aqui é onde 90% das pessoas erram. Primeiro, folhas frescas. Não adianta pegar uma folha seca velha, jogar atrás da geladeira e esperar milagre. Se você não tem um pé de louro no quintal, compra um vaso. Custa R$ 20 e dura anos. Segundo, você pica essas folhas em pedaços pequenos, do tamanho de uma unha. Por quê? Quanto mais você quebra a folha, mais você libera os óleos essenciais. É como espremer uma laranja. A casca inteira não cheira nada. Mas, quando você espreme, o óleo explode. Terceiro, você coloca esses pedaços dentro de saquinhos de organza ou TNT, daqueles que parecem saquinho de chá. R$ 2 o pacote com 10 unidades em loja de artesanato. Cada saquinho leva uma colher de sopa de louro picado. E aqui está o segredo profissional. Você não coloca esses saquinhos em qualquer lugar. Você coloca onde as baratas vivem, não onde elas passeiam. Atrás da geladeira, embaixo da pia, dentro do armário do lixo, atrás do fogão.
dentro das gavetas de talheres. Esses são os quartéis generais delas. Quando eu fiz isso na minha casa, o resultado foi visível em 36 horas. No terceiro dia, liguei a luz da cozinha às 2 da manhã e... silêncio total. Aquele movimento frenético de antenas e patinhas que me dava nojo desapareceu. Mas o louro sozinho tem um problema. Ele funciona perfeitamente contra baratas adultas. Mas as ninfas, aquelas baratas bebês que parecem grãos de arroz andando, mais resistentes. E as formigas. O louro não faz nada contra formigas. Para isso, você precisa da segunda planta. E essa aqui é a artilharia pesada. Se você está gostando desse conteúdo, clica no like agora. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas que estão sofrendo com pragas em casa. E se inscreve no canal, porque no final eu vou te mostrar o protocolo completo que une essas 3 plantas num sistema imbatível. Eu descobri o Tanaceto por acidente. Estava num sítio orgânico no interior de Minas, conversando com seu Benedito, 72 anos. Ele tinha uma horta gigantesca. 0 problemas com pragas. 0. Nenhuma barata. Nenhuma formiga. Nenhum pulgão. Ele me levou até um canteiro cheio de flores amarelas pequenas, parecidas com botões dourados. O cheiro era forte, meio medicinal, meio amadeirado. Ele disse: "Essa aqui é a tanásia. Meu avô plantava, meu pai plantava, eu planto, e as pragas não chegam perto." Quando voltei para casa e comecei a pesquisar, descobri algo chocante. Essa planta foi usada na Europa medieval para preservar carnes e afastar insetos das colheitas. Mas, no século XX, a indústria química explodiu com inseticidas sintéticos, e o Tanaceto foi esquecido. De propósito, o Tanaceto contém um composto chamado tujona. A tujona é um neurotóxico devastador para insetos. Ela interfere nos receptores de neurotransmissores no cérebro das baratas e formigas, causando desorientação, perda de coordenação motora e morte. Mas para mamíferos, incluindo humanos, a tujona em doses baixas é completamente inofensiva quando usada externamente. E aqui está o escândalo. A indústria não consegue patentear uma planta. Eles podem patentear um composto sintético derivado dela, mas a planta em si, não. Por isso você nunca viu Tanaceto sendo vendido em supermercado. Um estudo da Embrapa testou o óleo essencial de Tanaceto contra 6 espécies diferentes de insetos domésticos. Taxa de mortalidade? 93% em 48 horas. Compare isso com os inseticidas comuns, que têm eficácia de 60% a 70%, porque as pragas já desenvolveram resistência. Atenção crítica. Tanaceto é só para uso externo. Não faz chá. Não ingere. A tujona em doses altas é tóxica para humanos, mas para repelir insetos, seguro, eficaz e devastador. Então, spray nos rodapés? Sim. Chá na xícara? Jamais. Como usar do jeito certo? Simples. Você planta Tanaceto ao redor da sua casa. Se tem quintal, planta nos canteiros próximos às janelas e portas. Se mora em apartamento, planta em vasos grandes na varanda. O cheiro das folhas cria uma barreira química invisível. As baratas detectam esse cheiro a 5 metros de distância e fogem. Mas tem outro uso genial. Spray repelente caseiro. Pega um punhado de folhas frescas de Tanaceto, 2 xícaras bem cheias. Coloca numa panela com 1 litro de água. Ferve por 15 minutos. Desliga o fogo. Deixa esfriar completamente. Coa esse líquido e coloca num borrifador. Pronto. Você criou um inseticida natural mais potente que 90% dos produtos vendidos em lojas. Borrifa esse spray nos rodapés, embaixo dos móveis, nas frestas das janelas, atrás dos eletrodomésticos, 1 vez por semana. O efeito residual dura de 7 a 10 dias. Quando combinei o louro nos saquinhos estratégicos com o spray de Tanaceto nos rodapés,
A mudança foi brutal. As baratas sumiram. As formigas que invadiam minha cozinha todo o verão desapareceram. Mas ainda tem um inimigo: as traças. Aquelas pragas minúsculas que comem tecidos guardados, lã, algodão. O louro não funciona bem contra elas. O tanaceto, menos ainda. Mas a terceira planta. Essa é a sentença de morte para qualquer traça que ouse entrar na sua casa. E você provavelmente já viu ela antes, sem saber o poder que ela tem. A néveda tem outro nome que talvez você conheça: erva dos gatos. Aqueles vídeos de gatos ficando completamente malucos ao redor de uma planta, rolando no chão, esfregando o rosto. É a néveda. O que ela faz com gatos é engraçado, mas o que ela faz com insetos é aterrorizante. Minha mãe tinha um problema brutal com traças no armário, onde guardava as cobertas de inverno. Todo ano, buracos novos nos cobertores, pequenos, redondos, perfeitamente cortados pelas larvas das traças. Ela já tinha tentado naftalina. Não funcionou. Levei um vaso de néveda para ela. Disse que era para os gatos se divertirem, mas também coloquei raminhos secos de néveda dentro de saquinhos de organza e escondi dentro do armário, entre os cobertores. 3 meses depois, minha mãe me ligou impressionada. Pela primeira vez em 5 anos, nenhum buraco novo, nenhuma traça, nenhuma larva. A ciência por trás disso é fascinante. A néveda produz um composto chamado nepetalactona. Esse composto é 10 vezes mais eficaz como repelente de insetos do que o DEET, aquele químico sintético usado na maioria dos repelentes comerciais. Estudos da Universidade Estadual de Iowa mostraram que a nepetalactona repele mosquitos, baratas, formigas, traças e até carrapatos. Mas não só repele. Ela interfere nos feromônios que esses insetos usam para se comunicar. É como se você entrasse numa sala e de repente perdesse a capacidade de falar, ouvir e entender qualquer sinal ao seu redor. Você entraria em pânico e fugiria. E tem um detalhe surpreendente que pouquíssima gente sabe: a néveda também repele ratos. Não todos os roedores, mas especificamente o rato de esgoto. Pesquisadores da Universidade Federal de Viçosa testaram extratos de néveda em áreas infestadas de ratos e observaram redução de 64% na atividade dos roedores em 3 semanas. Por quê? Porque os ratos detectam a nepetalactona como um sinal de perigo. Eles associam aquele cheiro com predadores naturais, já que a planta atrai gatos. Como usar da forma mais inteligente? Primeiro, você cultiva a planta. Ela é praticamente indestrutível. Sobrevive em sol pleno ou meia sombra, aguenta seca, aguenta frio, aguenta calor. Em 3 meses, você tem uma planta grande o suficiente para colher ramos regularmente. Segundo, você seca os ramos. Pendura de cabeça para baixo num lugar ventilado, longe do sol direto. Em 1 semana, as folhas estão completamente secas e crocantes. Guarda num pote de vidro. Terceiro, você usa estrategicamente. Coloca saquinhos de néveda seca em todos os armários de roupa, dentro das gavetas, dentro das caixas onde guarda documentos antigos, livros, sapatos, qualquer lugar fechado onde traças possam se reproduzir. E aqui está o truque profissional. Você mistura néveda com louro. Um saquinho contendo metade louro picado, metade néveda seca. Essa combinação cria uma barreira química dupla que confunde o sistema nervoso de praticamente qualquer inseto doméstico. Eles detectam o eucaliptol do louro e a nepetalactona da néveda ao mesmo tempo. O cérebro primitivo deles simplesmente entra em colapso. Eles não conseguem processar 2 sinais de perigo diferentes simultaneamente. Resultado? Fuga imediata. Quando implementei esse sistema completo, louro na cozinha, tanaceto nos rodapés, néveda nos armários, o resultado foi algo que eu nunca tinha experimentado. Silêncio total.
Nenhuma barata, nenhuma formiga, nenhuma traça. E o melhor? Nenhum cheiro químico tóxico. Nenhuma preocupação com crianças ou animais de estimação. Mas tem uma pergunta que você provavelmente está fazendo agora. Por que isso funciona melhor que os venenos industriais? A resposta vai te chocar. Você sabia que 78% dos venenos vendidos no Brasil já não funcionam direito? Não estou inventando. Dados da Anvisa confirmam isso. E tem um motivo científico brutal por trás. Nos anos 40, a indústria química descobriu o DDT. Foi saudado como o milagre do século. Um veneno tão potente que matava qualquer inseto em segundos. Por alguns anos, funcionou. Mas então, as pragas voltaram. Mais fortes, mais resistentes, em maior número. O que aconteceu? Seleção natural acelerada. Quando você borrifa um inseticida industrial, você mata 99% dos insetos, mas aquele 1% sobrevive. E adivinha? Eles se reproduzem. A próxima geração herda essa resistência. Em 3 gerações, você tem uma população inteira imune ao veneno que antes era letal. Esse ciclo se repete há 80 anos. A indústria cria um novo veneno. As pragas desenvolvem resistência em 5, 10 anos. A indústria cria outro veneno, mais forte, mais tóxico. As pragas se adaptam de novo. E sabe o que acontece enquanto isso? Casos de intoxicação por inseticidas domésticos aumentaram 38% nos últimos 10 anos no Brasil. 38%. A maioria envolve crianças pequenas e animais de estimação. Agora compare isso com as plantas. O louro não foi inventado num laboratório. Ele evoluiu ao longo de 60 milhões de anos. As defesas químicas dele foram refinadas por milhões de gerações de plantas competindo contra insetos famintos. As baratas existem há 300 milhões de anos. Sobreviveram à extinção dos dinossauros. Mas nunca desenvolveram resistência completa ao eucaliptol, porque essa substância existe desde antes das baratas existirem. E aqui está a jogada de mestre. Você não usa apenas uma planta. Você usa 3. Louro, tanaceto e néveda. Cada uma ataca um sistema diferente no inseto. O louro ataca o sistema nervoso central. O tanaceto ataca os receptores de neurotransmissores. A néveda ataca a comunicação por feromônios. O inseto pode, teoricamente, desenvolver resistência a um desses compostos. Mas desenvolver resistência aos 3 ao mesmo tempo? Impossível. A probabilidade genética é tão baixa que seria como ganhar na loteria 3 vezes seguidas na mesma semana. Isso é chamado de controle multimodal. É exatamente assim que a agricultura orgânica séria funciona. E as pragas não conseguem acompanhar. Agora vem o protocolo completo. O sistema exato que transforma tudo isso de teoria em resultado real. Deixa um comentário agora me contando. Você usaria plantas ou prefere continuar com veneno? E por quê? Quero entender o que passa na sua cabeça. Isso ajuda a criar conteúdos ainda mais úteis para você. Esse protocolo tem 3 fases: eliminação, barreira e manutenção. Fase 1. Eliminação. Você começa eliminando as pragas que já estão dentro. Use o spray de tanaceto. 1 litro de água fervida com 2 xícaras de folhas frescas. Borrifa em todos os cantos críticos. Atrás da geladeira, embaixo da pia, dentro dos armários, atrás do fogão, nos rodapés. Faz isso num sábado de manhã. Deixa a casa ventilar o dia todo. As baratas vão detectar o cheiro, entrar em pânico e tentar fugir. Muitas vão morrer no processo. Essa fase dura 48 horas. Fase 2. Barreira. 2 dias depois, instala as barreiras permanentes. Coloca os saquinhos de louro picado em todos os esconderijos das baratas. Planta vasos de tanaceto em pontos estratégicos ao redor da casa. Coloca saquinhos de néveda dentro de todos os armários, gavetas, caixas de papelão. Fase 3. Manutenção.
A cada 15 dias, você renova tudo. Troca os saquinhos de louro por folhas frescas. Borrifa o spray de tanaceto nos rodapés de novo. Verifica se as plantas estão saudáveis. Mantém os saquinhos de Neveda, trocando a cada 2 meses. Mas tem um componente que potencializa isso em 300%. Controle de umidade. Baratas vivem 30 dias sem comida, mas só 7 dias sem água. Todo dia antes de dormir, faz uma ronda rápida. Fecha todas as torneiras. Seca a pia da cozinha com um pano. Seca a pia do banheiro. Seca o box do chuveiro. Não deixa nenhuma gota de água acumulada. Isso sozinho já reduz a população de baratas em 50%. Combinado com as plantas? Sentença de morte. E tem um último truque contra formigas. Pasta com louro triturado, tanaceto seco e um pouco de água. Consistência de pasta de dente. Espalha nas trilhas de formiga, nas frestas onde elas entram. A pasta seca e forma uma barreira física e química. As formigas detectam o cheiro, mas mesmo que ignorassem, não conseguem passar porque a textura confunde as patinhas delas. Maria, aquela vizinha que bateu na minha porta desesperada? Ela me ligou no mês 3 dizendo que não via uma barata há semanas. Ela cancelou o contrato anual com a dedetizadora. Economizou R$ 1.200 só no primeiro ano. O custo total desse sistema? Se você comprar as 3 plantas em vaso, mais os saquinhos de organza, gasta no máximo R$ 80. Uma vez, porque depois disso, as plantas crescem sozinhas. Compare isso com dedetizações que custam R$ 300, R$ 400 e que precisam ser repetidas a cada 3 meses. Em um ano, você economiza mais de R$ 1.000. Em 5 anos? R$ 5.000. Sem veneno nenhum dentro da sua casa. Qual dessas plantas você vai testar primeiro? Louro, tanaceto ou Neveda? Deixa nos comentários. E se você conhece alguém que está sofrendo com pragas, compartilha esse vídeo. Conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Recapitulando rápido. Louro contém eucaliptol e eugenol, que atacam o sistema nervoso das baratas. Tanaceto contém tujona, um neurotóxico devastador para insetos. Neveda produz nepetalactona, um repelente 10 vezes mais eficaz que químicos sintéticos. O protocolo completo: eliminação com spray de tanaceto, barreira com saquinhos de louro e vasos estratégicos, manutenção a cada 15 dias e controle total da umidade. Isso não é gambiarra, é ciência, é conhecimento ancestral validado por pesquisas modernas. É o que nossos avós faziam antes da indústria química convencer todo mundo de que veneno era a única solução. Você tem uma escolha agora: continuar gastando centenas de reais em produtos tóxicos que param de funcionar em meses, ou investir R$ 80 uma vez e criar um sistema permanente, seguro e infinitamente mais eficaz. Eu já fiz minha escolha. E você? No próximo vídeo, eu vou te mostrar algo ainda mais poderoso. A planta que elimina mofo e umidade de paredes sem você gastar um centavo com impermeabilizante. Mas não é só isso. Essa planta resolve um problema invisível que está te custando R$ 200 por mês na conta de luz. Como? Quando você descobrir, vai ficar chocado que isso estava crescendo na beira da estrada esse tempo todo. Se inscreve e ativa o sininho, porque esse próximo vídeo vai mudar a forma como você enxerga sua casa. Um forte abraço e até o próximo.